Hoje o nosso assunto é vigilância epidemiológica, também conhecida como VE. Eu quero ressaltar a importância da vigilância epidemiológica preceder o planejamento das nossas ações em SST. Porque quando o assunto é segurança e saúde no trabalho, o ponto de partida para evitar gastos desnecessários e sermos assertivos nas ações é conhecer e usar os dados de adoecimento da nossa empresa como diretrizes. A VE é um instrumento de controle de doenças e prevenção e fornece os subsídios para o planejamento, organização e operacionalização das ações de SST. Os gastos são diversos, com avaliações quantitativas, exames complementares, ações de bem-estar, de qualidade de vida, treinamentos, campanhas. Tudo isso é muito importante, mas precisa ter diretrizes para gastar assertivamente e alcançar o objetivo principal, que é não ter adoecimento causado pelo trabalho. O governo usa a VE desde 2007, quando instituiu o NTEP no Decreto 6042, lista B, e atualmente lista C, que está disposta no Decreto 6957. Então, ele usa a vigilância epidemiológica para a parte ocupacional desde a publicação desses decretos. Com o NTEP, nós tomamos ciência do adoecimento que o governo afirma que as atividades da nossa empresa têm. O governo chama de NTEP nacional. Para conhecer o adoecimento que o governo afirma que a nossa empresa causa, basta pesquisar o decreto 3048, lista C. Usem o localizador do Windows, informa os quinais que constam no cartão do CNPJ e vai ser apresentado para vocês quais são os adoecimentos através do CID. O governo também usa vigilância epidemiológica no FAP, também desde 2007, decreto 6042. Com o FAP, o governo define se o grau de adoecimento de cada CNPJ do Brasil merece bônus ou malus. O que isso significa? Redução de gastos, a empresa pode obter bônus de até 50% do recolhimento mensal. Imaginem como é impactante. Da alíquota RAT sobre a folha de pagamento para a Previdência Social. Ou ocorre a majoração, que é o malus, da alíquota RAT em até 100%. Uma empresa com 3% de alíquota RAT mensal pode ter um bônus de até 50% de redução, ou seja, ele passa a pagar 1,5% ao invés de 3% sobre o total da folha de pagamento, sobre a remuneração total da folha. Ou de 3% passar para 6%, se o caso for de malus, que pode atingir o 100%, que é exatamente o resultado de 6%. Né? Ele dobra de 3 para 6. Outro aspecto importante é que, através do NTEP, o governo realiza enquadramentos no momento da perícia médica da Previdência. Se o adoecimento constar no NTEP da empresa, o benefício seguramente vai ser enquadrado em B91, decorrente do trabalho. E para a empresa contestar o enquadramento e conter o avanço desses gastos, só tem um caminho. Tem que trabalhar com vigilância epidemiológica para provar que o NTEP nacional apresenta adoecimento para a atividade, mas essa atividade sendo realizada na nossa empresa não causa esse adoecimento. A lógica é que é impossível analisar o adoecimento de um trabalhador isoladamente e afirmar que é ocupacional.
Mas quando se tem um banco de dados igual a Previdência tem, ela faz uma análise por grupo e ela afirma que o trabalhador tem aquele adoecimento. E somente a empresa vai conseguir provar que não tem aquele adoecimento, que é apenas um trabalhador que está com aquele problema, mas o grupo não. Então, ao fazer a VE acompanhando os grupos setoriais da empresa por cargo, é possível afirmar que um trabalhador tem ou não adoecimento ocupacional. A VE é o argumento que o departamento jurídico precisa para contestar os enquadramentos de doenças ocupacionais. Mas como que eu faço isso? Como é que eu faço vigilância epidemiológica? Eu tenho etapas. A primeira é fazer coleta de dados. Então, eu vou fazer coleta de dados em atestados, nos afastamentos superior a 15 dias, as CATs. Eu vou realizar coletas de dados. Eu vou processar esses dados, mesmo que seja da forma mais simples, numa planilha Excel, eu tenho condições de fazer vários tipos de processamento nessa planilha e apresentar os dados em diversos cenários para análise e interpretação. E a última etapa é a divulgação das informações aos grandes interessados, né, nessa informação, os chamados stakeholders. Um passo a passo, o primeiro é começar pelos atestados, até 15 dias. E com CID, porque sem CID não tem como fazer gestão, né? Tem que ter o CID. Enquanto o governo avançou com o MTEP, com o FAP, nas empresas ainda existe grande resistência a fazer uma norma interna, fazer campanha de orientação ao trabalhador, explicando a ele o porquê ele precisa trazer os atestados com CID. Ele precisa autorizar, no momento da consulta, o médico colocar o CID. Ele é o maior beneficiado, a empresa fazer essa vigilância epidemiológica e tomar ações para evitar adoecimento. O bem maior é a saúde e a vida. Então, tudo isso precisa ser explicado, né, de forma transparente, comprometida com o trabalhador, né, com o nosso papel de protegê-lo. A empresa deve estudar o assunto, apropriar-se dos argumentos, fazer essa norma e orientar o trabalhador, engajar o trabalhador. O Conselho Federal de Medicina não proibiu o CID no atestado. Na resolução do Conselho Federal de Medicina, 1851, nós vemos aqui no artigo 3º, no inciso 2, estabelecer o diagnóstico quando expressamente autorizado pelo paciente. Então, é isso que nós temos que orientar o trabalhador. E ainda, na mesma resolução, no parágrafo único do artigo 3º, nós temos aqui quando o atestado é solicitado para fim de perícia médica. E já vem logo no primeiro item, tem que ter diagnóstico. Então, esse documento já está expresso aqui que precisa ter o diagnóstico. E assim, amigos, no caso de exceção, que sempre pode ter uma exceção, nós podemos, por exemplo, sempre dou esse exemplo do trabalhador da produção, ou mesmo que não seja da produção, que fez uma vasectomia e não quer que os colegas fiquem sabendo do departamento pessoal ou da medicina que ele fez essa vasectomia. Ok,
trata esse caso como exceção, deixa esse caso fora do indicador, vai ser um caso. Os demais vão apresentar o atestado com CID e vão atender a vigilância epidemiológica. Nós não podemos deixar que a preocupação que, olha, não, aquela pessoa lá não aceita e não vai aceitar isso, mas o restante vai. Trata aquele caso como exceção. Também, nesse momento, a empresa pode inovar e adotar um app de atestado para coletar dados, o próprio trabalhador colocar os dados. Isso faz com que o custo de uma implantação dessa seja bastante pequena, reduzida, porque o próprio trabalhador vai colocar os dados. Ao sair do consultório, ele coloca os dados e fotografa o atestado dele. Nós desenvolvemos um app atestado e comercializamos. Através dele, o trabalhador faz exatamente isso. Ele sai da consulta, já digita os dados do atestado, fotografa o atestado e envia para a empresa. E isso facilita o processo de envio de atestado para o e-social, que é um dos argumentos para essa mudança, que deve ser explicado isso ao trabalhador. E muito interessante que conforme os dados vão entrando, automaticamente o aplicativo vai construindo diversos indicadores. Então, são adoecimentos por cargo, por setor, por dia da semana, quem apresenta mais atestados, se são os homens, as mulheres, né? E o mais importante, ele faz um cruzamento com o NTEP, se tem ou não, fornecendo assim uma ferramenta poderosa para o jurídico, ou o contrário, né? Se tem um adoecimento, também tem providências importantes a serem tomadas, como, por exemplo, provisão para o passivo, financiamento da aposentadoria especial, a questão dos adicionais. Então, também tem providências importantes. A coleta dos dados de afastamento superiores a 15 dias, à disposição das empresas, tem 11 anos de informação lá no site da Previdência, no FAP. Basta clicar lá no combo e baixar os dados e complementar, mas grande parte da informação está lá, 11 anos de informação. Depois, faz uma complementação de cargo, setor, CID, faz um PROC-V, né, com uma planilha de trabalhadores, com os dados, e faz essa complementação. Tem também 11 anos de CAT, disponível, também é só clicar no combo e baixar e fazer a complementação dos dados. Isso é muito importante, meus amigos. A gente tem que dar a devida importância para a vigilância epidemiológica. É muito importante ter um analista focado nessa atividade de coleta, de processamento, de preparação dos dados para um comitê multidisciplinar que possa dar contribuições, né, na análise desses dados. É importante comunicar formalmente as conclusões, plano de ação para as partes interessadas, principalmente o dono do negócio ou representante legal. Também quero aproveitar a oportunidade e compartilhar com vocês uma preocupação que eu tenho com o subdiagnóstico e com o CID genérico, para que a gente possa pensar juntos, né, melhorias, ideias com relação a isso, porque é uma realidade. As doenças subdiagnosticadas, e o que é uma doença subdiagnosticada? É aquela doença que não foi suficientemente explicada, identificada. Dela houve apenas uma avaliação aproximada. O CID genérico também. E isso tem uma implicação muito grande no âmbito da epidemiologia. Dificulta, né, conhecer essas doenças profissionais, o dimensionamento delas, dificulta o controle,
a adoção de medidas de prevenção e de controle também. E é muito importante nós pensarmos também, colocar no nosso foco essa questão do subdiagnóstico e do CID genérico, né? E, terminando, é importante salientar que o adoecimento profissional é epidêmico, no sentido de que ele atinge grupos de trabalhadores. Raramente ele ocorre isoladamente. Então, vamos trabalhar arduamente para reduzir e eliminar os riscos. Vamos praticar vigilância epidemiológica diariamente. Vamos em frente, meus amigos.